Glória a Deus. Diga Santo Espírito. Diga Espírito Santo. Eu quero ser cheio, transbordante de Ti. Espírito Santo, eu quero ser cheio e transbordante de Ti. Este é o segredo, já não é mais segredo, desde que o Evangelho foi escrito, mas este é o segredo da nossa vitória. Espírito Santo. É impossível sermos cristãos sem o Espírito Santo. Nós seremos como o povo do Antigo Testamento. O povo do Antigo Testamento tinha uma religião, é só o que eles tinham. O povo do Novo Testamento tem poder. Aqueles que creem têm poder. Poder. Essa é a diferença. Por isso que o povo do Antigo Testamento, teve que esperar a morte e a ressurreição de Cristo para que eles fossem selados. Para que eles fossem selados. Eles não foram selados antes da morte e ressurreição de Jesus. Não foi. Porque o Espírito Santo, ele aplica em nós tudo que Cristo conquistou na cruz. Sem o Espírito Santo, tudo que Cristo fez na cruz fica lá na cruz, permanece na cruz. Por isso você vai ver pessoas tementes a Deus, realmente íntegras, mas não tem poder, não tem iluminação mental, nem espiritual. São tementes a Deus. Quantas pessoas você conhece aí, os mais antigos, que são tementes a Deus, respeitam a Deus, mas para por aí. Aí você vê um irmãozinho que se converteu ontem, já tem o poder de Deus. É que o Espírito Santo aplica. Nós estamos lendo Atos dos Apóstolos, é um livro da Bíblia, com este objetivo. Estamos lendo Atos aqui com vocês, com este objetivo, de sermos guiados pelo Espírito Santo, do mesmo jeito que a igreja foi, ou que a igreja fora, lá no começo de tudo. Se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, irmãos, a nossa vida vai dar em nada. Livro de Atos é o livro do Espírito Santo. É o livro do Espírito Santo. Nós paramos, lemos Atos 8. 7 homens tinham sido escolhidos, lembra disso? 7 homens, provei para vocês, capítulo 1, Espírito Santo, capítulo 2, Espírito Santo, capítulo 3, Espírito Santo, capítulo 4, Espírito Santo, capítulo 5, Espírito Santo, capítulo 6, Espírito Santo, capítulo 7, em todos os capítulos. Não houve nenhum capítulo em que o Espírito Santo não seja ênfase. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Não há nenhum capítulo. Primeiro capítulo, a promessa, espera. Segundo capítulo, o cumprimento da promessa. Terceiro capítulo, a obra daqueles que receberam o Espírito. Capítulo 4, a continuidade da obra. Capítulo 2, 3.000 almas. Capítulo 1, 120 pessoas. Capítulo 2, 3.000 pessoas. Capítulo 4, 5.000 pessoas. Capítulo 6, não dá para contar mais pessoas, porque é tantos milhões que é melhor mudar. É melhor mudar. Então no capítulo 6 fala assim, da multidão de discípulos. Não fala mais da multidão de pessoas. No capítulo 5 para trás, era a multidão de pessoas. Do capítulo 6 para frente muda, é a multidão de discípulos. Cheio do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo, irmãos. É obra do Espírito Santo, irmãos. Precisamos nos render ao Espírito Santo. Olhe para mim, por favor. Precisamos nos render ao Espírito Santo. Mas é se render, não é se render mais ou menos, não é parecer que se rendeu, não é parecer que fez, é sinceridade. Render-se ao Espírito Santo. Às vezes, irmãos, vocês falam, nós falamos que aqui a gente não quer viver de aparência, mas muitas vezes estamos vivendo, e é por isso que o Espírito Santo não tem liberdade para agir no nosso meio, porque a gente não se rende, nós não nos rendemos, a gente faz para o outro ver,
A gente fala que pouco importa quem está vendo, mas na prática não somos assim. Falamos uma coisa para os nossos irmãos e fazemos outras coisas. Fazemos outras coisas. Precisamos nos render a Ele. Você não pode falar assim, ah não, eu tentei tudo, eu me esforcei, eu pedi para que o Espírito Santo viesse. Não, você não pediu. Você queria que o Espírito Santo ignorasse todas as suas ações, você queria que o Espírito ignorasse o seu procedimento e que enchesse você e que você ia continuar como estava. Não, você não se rendeu. Se render é deixar tudo, é largar tudo. Se render é falar assim, Senhor, não é do meu jeito, é do teu jeito. Isso é se render. É esses que o Espírito enche. Ou melhor, são esses que o Espírito enche. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, é essa marca, cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, 7 homens foram escolhidos. Primeiro quem foi? Mais alto, Estevão. E o segundo? Filipe. Primeiro Estevão, o segundo o Filipe. O Estevão foi um dos 7 escolhidos para cuidar das viúvas. Sim ou não? Foi um dos escolhidos para cuidar das viúvas. E o interessante é que isso está lá no capítulo 6, a escolha. Lá no capítulo 6, versículo 5, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, Filipe, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, o prosélito de Antioquia. 7 homens foram escolhidos para cuidar das viúvas. Isso é o capítulo 6. Isso é o capítulo 6. E apresentaram os 7 aos apóstolos. E os apóstolos, orando sobre eles, impuseram as mãos sobre eles. E crescia cada vez mais a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Multiplicação de multidão, não, de discípulos. E cada vez crescia mais a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito e muito o número dos discípulos, e grande parte dos líderes religiosos também se convertiam. Isso é o versículo 7 do capítulo 6. Escuta só, me ajude aí. Esses 7 homens foram escolhidos para quê mesmo? Mais alto, cuidar das viúvas. As viúvas dos gregos que ficaram viúvas. No versículo 7, o texto diz que cada vez crescia mais. Ungiram os 7 e liberaram, vai cuidar das viúvas. Isso é o versículo 7. Já no versículo 8, de novo, olha só. Eles foram escolhidos para quê mesmo? Para o que mesmo? Isso é o versículo 7. No versículo 8, olha só, logo em seguida, um passo a seguir. Olha só, Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que o Estevão está fazendo aqui? Verso 5, os 7 são escolhidos. Verso 7, cada vez crescia mais. Verso 8, Estevão vai cuidar das viúvas. E o Estevão foi mesmo. Olha para cá, presta atenção. Você já se deteu ou se deteve com aquelas circunstâncias ou situações assim? Ninguém quer fazer nada. Ninguém quer fazer nada até que alguém faça. Enquanto ninguém quer fazer nada, ninguém se interessa. Mas depois que aparece alguém, todo mundo quer. Você já passou por situações parecidas? Ninguém quer fazer nada. Mas depois que alguém começa, todo mundo quer. Ninguém queria cuidar das viúvas. 7 homens foram escolhidos.
Agora que o Estevão está cuidando, apareceram o quê? Os adversários. Aonde será que Estevão está fazendo esses sinais e milagres? No meio desses homens que agora não queria fazer o que Estevão estava fazendo, e agora está reclamando, e Estevão começa a pregar para eles, começa a mostrar para eles. Ah, meu irmão, minha irmã, aqui vai aquela lição. Não importa onde nós estejamos, o poder de Deus é sempre eficaz. Não importa, tem gente que fala assim, eu vou ser muito usado quando eu usar o púlpito, mas não vai mesmo. Se aí embaixo você não é usado, aqui em cima muito menos. Se às vezes na sua rua, na sua escola, se lá você não é usado e ousado, aqui você não vai ser. Primeiro porque aqui nem precisa, Agora apareceu, e o Estevão agora fazendo aquele trabalho, ele começou a ensinar, a falar, eu estou fazendo isso, por isso, começou a explicar, e o poder de Deus se manifestou, e veio a perseguição, e aí o que? Acabaram matando o Estevão, lembra-se disso? E Estevão, cheio do Espírito Santo, fazia grandes sinais e prodígios, e pregava o Evangelho, a ponto das pessoas ficarem assim, alvoroçadas, e o rosto de Estevão parecer rosto de anjo. E aí no verso 59, e expulsando-o da cidade, o Estevão, o apedrejaram. E Saulo consentiu na sua morte, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, e contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos os cristãos foram espalhados pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando cristãos, homens e mulheres, e os colocava na prisão. Olha só, irmãos. Homens cheios do Espírito Santo. Você que acha que a marca de ser cheio do Espírito Santo é ter paz, você nunca teve tão errado, irmão. A marca do Espírito Santo é que eu vou e curo o doente. Ah, meu irmão, você nunca esteve tão errado. A marca de que eu estou cheio do Espírito Santo é que as almas se rendem. Nem sempre, irmãos, nem sempre. É isso, mas nem sempre. Às vezes as almas se apedrejam. Às vezes as almas se apedrejam. Que cristianismo você quer para a sua vida, irmão? Um cristianismo onde o Espírito te guia, ou um cristianismo onde você guia, ou tenta guiar o Espírito? Você quer uma vida cristã, onde você é guiado pelo Espírito, ou onde você tenta guiar Deus? Que é assim que vive hoje, né? Deus é mais um empregadinho. Deus é mais um empregado nosso. Me dê isso, me dê aquilo, me dê aquilo outro, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, e assim vai. E houve uma perseguição, uma perseguição tamanha, que o povo cristão foram espalhados, as pessoas foram espalhadas para a Judeia e para a Samaria. É lógico que Deus tinha a mão aí, né? Essa era a agenda original. Qual que era a agenda? E recebereis poder, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa era a agenda. A igreja cresceu e ficou aonde? Ficou aonde? Jerusalém. Aprendemos sexta passada isso aqui. A igreja cresceu, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, não dá para contar mais 1.000. Multidão de discípulos, cresceu. E a igreja toda lá em Jerusalém. Mas qual era a agenda? A agenda era Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Deixa eu espalhar o meu povo então. É o Espírito Santo que está fazendo isso aqui. Mataram o Estevão e aconteceu isso.
Mas aí, quem foi o segundo escolhido mesmo? Qual o nome dele? Mais alto, por favor. Felipe foi o segundo escolhido. E agora vem o Felipe. Por causa dessa perseguição, o texto fala assim, Atos 8, verso 5, fala assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, olha só, Jerusalém, Judéia, Samaria, descendo Filipe a Samaria, pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe pregava, e os espíritos imundos saíam de muitos, os que sofriam, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Filipe, primeiro avivamento, Samaria, e o Filipe, não foi nem o Pedro, nem o Paulo, foi o Filipe, um cara escolhido para cuidar de viúvas. Você acha que ele foi irresponsável? Não, senhoras e senhores, não, ele não foi irresponsável. Não foi irresponsável. Por isso ele é usado. Primeiro avivamento. Primeira conversão de um feiticeiro, ou mágico, ou bruxo. Verso 9. E estava ali, enquanto Felipe pregava, estava ali um homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos ouviam, desde o menor até o maior, dizendo: este cara é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo atrás, ele havia iludido aquele povo com artes mágicas, feitiçaria. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, e se batizavam tanto homens como mulheres, creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo sinais e grandes maravilhas que se faziam, e ele ficou atônito e espantado. Os apóstolos, os que estavam em Jerusalém, ficaram sabendo que Samaria recebera a palavra, e enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que eles, os samaritanos, recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido o Espírito Santo. O Espírito Santo, diga o Espírito Santo. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, só nas águas. E Pedro e João lhes impuseram as mãos, e a cidade recebeu o Espírito Santo. Recebeu quem? Recebeu quem? Estou no capítulo 8. O Espírito Santo. Pedro e João veio, eles tinham sido batizados nas águas. Legal. Sinais, prodígios, maravilhas eram feitas, mas o dom do Espírito eles não tinham recebido ainda. Veio Pedro e João, pá, e eles recebem. Quando eles recebem, presta atenção, quando os samaritanos recebem o Espírito Santo, esse Simão endoida, esse Simão fica louco, esse Simão fica tantã, ele surta, quando ele vê que quando Pedro e João ministram o Espírito Santo, e os samaritanos recebem, esse Simão, ex-feiticeiro, ex-bruxo, surta. Surtou o cara. E Simão, vendo isso acontecer, que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu dinheiro, dizendo: dá para mim esse poder, dá para mim, para que aquele sobre quem eu puser as minhas mãos, receba também o Espírito Santo.
Receba quem, irmãos? Receba quem, irmãos? O Espírito Santo, irmãos. Irmãos, olha o que nós temos à nossa disposição. O cara está oferecendo dinheiro. Ele viu alguma coisa que talvez você não viu ainda. O feiticeiro viu alguma coisa. E talvez você não tenha visto ainda. Ofereceu dinheiro. Mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro seja contigo, para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance com dinheiro. Tu não tens parte nesta palavra, nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Você nunca poderia ter feito isso, ô Simão, pois vejo que você está em fel de amargura e em laço de iniquidade. O diabo quer te pegar de novo, Simão. O diabo quer te pegar de novo. Respondendo Simão, disse: por favor, Pedro, orai por mim ao Senhor, para que nada do que o Senhor disse aconteça comigo. Tendo, pois, eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Você acha que hoje é diferente, irmãos? Se é diferente, nós não somos igreja. Se é diferente, nós não somos igreja. Porque a igreja de Jesus anda no Espírito Santo. Igreja bíblica, igreja do livro, igreja da Escritura, anda no Espírito. Não é andar no Espírito e andar no mundo, é andar no Espírito e consequentemente mudar o mundo. É andar no Espírito e consequentemente transtornar o mundo. É andar no Espírito e consequentemente vencer a carne. É andar no Espírito e consequentemente vencer o pecado. Isso é igreja. Isso é igreja. Nós somos igreja? Nós somos igreja. Quero que nesses dias nós experimentemos tudo o que Deus tem para nós, irmãos. Jovens, adolescentes, senhoras e senhores, quero que você experimente tudo que Deus tem para a sua vida. Se você vai ser um Felipe ou um Estevão, não importa. Se você vai ser um Paulo, ou um Pedro, ou um Tiago, não importa. Mas que você receba o tudo de Deus para a sua vida. Há uma cota para você, que você tem deixado de lado. Levante suas mãos. Feche seus olhos. Abra o seu coração. Renda-se diante do Senhor. Renda-se na presença dEle. Senhor, alguns aqui podem ser chamados para ser Estevão, para ser parecido com Estevão. Outros podem ser chamados para ser parecido com Felipe. Outros são chamados para parecer com Pedro, Tiago, João, Paulo. Ó Senhor da glória, vem sobre a tua igreja, vem sobre este povo, vem sobre nós. Ó Santo Espírito, vem sobre nós. Ó Santo Espírito, eu me rendo. Meu Deus, o Senhor da glória, o Santo Espírito, o Ralamachô.
Oh Senhor, aleluias. Oh Senhor, permanecer. Santo, Santo Espírito, Santo Espírito, oh Senhor, oh Senhor, permanecer, oh Santo, Santo, Santo Espírito, oh Jesus, eu me rendo, oh Senhor, permanecer, Santo, Santo Espírito, Santo Espírito, meu Deus, oh Senhor, aleluias, em tua presença, em tua presença, oh, em tua presença, meu Senhor, oh meu Deus, em tua presença, oh Senhor, em tua presença, oh, em tua oh, Santo, Santo, Santo Espírito, oh meu Deus, aleluias, meu Deus, permanecer, oh Santo Espírito, oh meu Deus do céu, oh eu me rendo, aleluias, permanecer, aleluias, glória a Deus, oh, aleluias, glória a Deus, aleluias. A igreja pode se assentar, os irmãos fiquem aqui comigo, aleluias. Por favor, não saia do seu lugar, não vá ao banheiro, não vá beber água. Sempre que a palavra for exposta, for trazida, não se mexa para nada. Tenha toda a atenção à palavra de Deus. Então nós temos o primeiro avivamento, primeiro mártir, Estevão. Primeiro mártir, quem foi? Quem foi? Estevão. Mataram-no. Estevão. Primeiro avivamento, a partir da vida de Filipe. Olha só, hein? Olha só. Olha isso. Estevão, um diácono.
Um homem escolhido para cuidar das viúvas. Olha só isso. Presta atenção. O primeiro mártir não foi Paulo, Pedro, João, Tiago. Não. Olha só isso. Olha que coisa. Presta atenção. Não foi nenhum grande apóstolo, um grande mestre, um grande evangelista. Não. Estevão, diácono. Diácono, a palavra diácono é aquele que serve. É uma das palavras para servo. Primeiro mártir. Primeiro avivalista, o primeiro avivamento se deu a partir de um Filipe. Olha que coisa. Para você que às vezes fala assim, isso é para a irmã Débora, isso é para o irmão Derby, isso é para o pastor, isso, olha só isso daqui. Presta atenção. Primeiro mártir, isso aqui é uma honra, irmãos. Não foi o grande apóstolo Paulo, não. O Estevão. Primeiro avivamento foi por um cara chamado Filipe. Nem discípulo de Jesus ele era. Se converteu ali na época do Atos 2. Olha só que tremendo. E através desse Filipe, o primeiro feiticeiro se converte. Olha que honra. Olha só, quando você se deixa guiar pelo Espírito Santo, quando você se deixa levar pelo Espírito Santo. E aí, eu li até o versículo 25, quando os apóstolos foram embora, foram em Samaria, impuseram as mãos, os samaritanos receberam o Espírito Santo, e eles foram embora. E o Filipe? Diga aí o Filipe. Diga de novo, e o Filipe? Diga aí o Filipe. Olha só. Falarei de mim. E automaticamente de você. Eu no lugar de Filipe, eu faria ali uma casinha para mim, ó. Olha que legal. Converti Samaria inteira. Eu sou o cara agora em Samaria. Fui para Samaria, preguei o evangelho, a cidade toda, tinha muitas aldeias, se converteu. Eu sou o prefeito da cidade agora, ué. Agora eu sou o cara. Ué, tudo perdido, tudo caído. Eu fui lá, preguei o evangelho. Agora eu vou aqui ser o delegado aqui agora. Mas isso seria eu e você. Assim não foi o Filipe. E aí eu escrevi aqui assim, quem anda no Espírito não segue a carne nem os homens. Quem anda no Espírito não segue os padrões humanos, não fala a homens. Qualquer homem ficaria em Samaria. Filipe não. Mas por que não? Porque era guiado pelo Espírito, irmãos. Aí a história do Filipe continua. No verso 26, do capítulo 8 de Atos. Perseguição, diga perseguição. Diga capítulo 8 de Atos. Todo mundo diga capítulo 8 do livro de Atos. A igreja cristã é perseguida. Diga muito perseguida. Espalhada. A igreja é perseguida, filho. Todo mundo é espalhado. Todo mundo. Só quem fica em Jerusalém são os apóstolos. Só eles ficam. A igreja é espalhada. Para cumprir o que? A agenda de Deus tem. Diga, Deus tem uma agenda. Irmãos, olha só. Descubra a agenda de Deus para a tua vida. Descubra a agenda de Deus para a tua vida. Irmãos, e deixa a chuva chover. Deixa o sol aquecer. Descubra a agenda de Deus. Você nunca vai perder. Deus tinha uma agenda. Atos 1:8. Vocês serão minhas testemunhas. Eu vou mandar poder sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Começa onde então a agenda de Deus? Começa onde a agenda? Começa onde a agenda? E acaba onde? Mais alto. Acaba onde? Confins da terra. O último livro de Atos, Paulo está em Roma. O que é Roma? Os confins da terra. A agenda de Deus
E ela continua, esse confins da terra está indo. Descubra a agenda de Deus para a sua vida. E pronto. Pastor, mas como é que eu vou descobrir? Te dou já um primeiro ponto para você. A agenda de Deus para a sua vida está, primeiro ponto, está em Mateus 28. Lá é a sua agenda, versículo 19. Não é a minha. Você pode bater o pé, você pode aí chorar e falar que não, tô nem aí. A agenda de Deus para o filho dele, Mateus 28, 19. Marcos 16, 15. É a agenda de Deus para a sua vida. Você pode assim correlacionar isso com a sua vida universitária, de casado, de profissional. Você até pode correlacionar uma coisa com a outra, mas a agenda de Deus para a sua vida é Mateus 28, é Marcos 15, 16, 15, é Atos 1, 8. É a agenda de Deus. Você pode bater o pé, reclamar, chorar. Se você é de Deus, não vem dizer que você é crente, que você é metodista, que você é evangélico. Deus não conhece esses nomes Deus não conhece. Deus não inventou esses nomes. A agenda é essa, quer você queira, quer não. Quer você queira, quer não. Bom, então eu escrevi assim: quem anda no Espírito, não fala a carne, não fala a homens, não anda na carne, anda no Espírito. O verso 26, o que vai acontecer com Filipe agora? Ninguém ficou em Samaria, ninguém, pastor. E a igreja não precisava? A igreja precisa do Espírito Santo, Quem ficou em Samaria? Que a gente conheça, ninguém. Que a gente saiba, ninguém. Porque o Felipe não está mais. Leva a mãe dele lá. Leva lá para a mãe dele. Verso 26. Olha só como começa. E o anjo do Senhor falou a Filipe. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Está o quê, irmãos? Está o quê, irmãos? Deserta. O cara sai de Samaria com uma multidão incontável. Lá vem o Senhor e fala assim: vai para Gaza. E ainda fala assim: está deserta, viu? Olha que mudança. Imagina você saindo de chuveiro quente para o chuveiro frio. Sai de Samaria assim, olha, fervilhando, todo mundo profetizando, tendo visões, sonhando, pregando, aquele alvoroço. Sai, Filipe, e vai para Gaza. Quem anda no Espírito, irmãos, não segue homens. E levantou-se. E levantou-se. Ele levantou mesmo. Ele levantou mesmo. Eu me arrependo agora que assim. Eu falo, pequei. Porque eu te confesso, eu não levantaria. Não. Eu quero ficar aqui, Senhor. Eu quero ficar aqui. O cara levantou mesmo e foi embora. Deixou Samaria. Ele levantou e foi. E eis que um homem, um etíope, um africano, um eunuco, um convertido ao judaísmo, mordomo Mor, de Candance, rainha dos etíopes. Ele era o ministro da fazenda da Etiópia, que estava passando por ali. Olha só. Este era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém adorar. E regressava e assentado na sua carruagem, lia
o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe, se aproxima, ajunta-te a esse carro, se aproxima, corre, se aproxima, e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ao lado do carro, olha isso, e o Filipe foi mesmo, um pregador de multidões, ouviu uma voz do Espírito Santo: Filipe, vai, corre. Aqui nós sabemos no texto, porque foi escrito, quem era, mas o Filipe não sabia. O Filipe é alguém só isso. Olha, corre, aparelha-te, fica paralelo ao carro, corre, vai, ajunta-te ao carro. E o Filipe fez isso, ele fez isso mesmo, ficou lá. Fazer o quê? Irmãos, tem gente que fala assim: se o Senhor me der uma mensagem poderosa, então eu vou. Deus só dá a mensagem poderosa depois que você vai, irmão. Não entenderam, né? Se eu tivesse o dom da pregação, se eu tivesse habilidade. Irmão, ninguém tem não, irmão. Não se iluda. Se eu tivesse, vá, e a sua boca vai se encher. Vá. Ele não vai deixar você sem palavras. Vai, Filipe, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías. Então disse o Filipe: entendes tu o que lês? A pregação do Filipe é essa. Ele correndo ao lado do carro, que deve ser uma dificuldade tremenda, correndo ao lado, ouviu que o homem lia o profeta Isaías. Talvez ele falasse pouco o hebraico, talvez ele estivesse praticando o hebraico, lendo com dificuldade, porque é assim, né? Quando a gente não sabe ler uma língua, falar uma língua, você pratica em voz audível. Talvez por isso esse etíope estava falando, lendo alto. Verdadeiramente, ele levou sobre si, esse texto que ele estava lendo, está aqui no texto, aqui fala o que ele lia, aqui fala o que ele estava lendo. Aí o Filipe: você entende o que está lendo? Por quê, irmão? A mensagem já veio, irmãos. Assim que o Filipe ouviu que o cara estava lendo, irmãos, aí é baba. Verdadeiramente ele levou sobre si os nossos pecados, carregou com as nossas dores, ele foi moído pelas nossas pisaduras, ele foi transgredido por nós, ou melhor, ele foi transpassado por nós. E vai lendo, e vai lendo, e vai lendo, e o Filipe fala assim: ei, você entende o que você está lendo? Entendes o que lês? E ele disse o homem da carruagem: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou e suplicou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos seus tosquiadores, assim não abriu a sua boca, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem cortará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: esse profeta, o que diz? De si mesmo ou de algum outro? De quem que o profeta está falando, irmãos? De quem que o profeta está falando, irmãos? Quem é que foi cortado da terra dos viventes? Quem que estava aqui com 33 anos e que foi morto aqui? Quem estava aqui? O homem fala assim: vem cá, esse profeta, ele está falando de si ou de outro? Irmão, essa pregação é difícil para você? Essa pregação é difícil para você? Não. Vocês sabem. Pregação boa, gente,
Pregação boa é pregação que depois todo mundo entendeu. Pregação que ninguém entendeu não é boa. Pregação boa é aquela pregação que depois de ouvir eu sei o que fazer com ela. Essa é pregação boa. Pregação que eu ouço, me dá cócega, me dá arrepio, e eu não sei o que fazer com ela, não é pregação boa. Tá bom, irmãos? Fala de si mesmo ou fala de outro? Então, Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água. E disse o eunuco: eis aqui água. O que me impede de ser batizado? Ou seja, o Filipe começou em Jesus e acabou em João Batista. Começou em Isaías e acabou em João Batista. O cara já sabia que uma das ordenanças da igreja era ser batizado nas águas. Olha, aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? Disse então Filipe: você crê? De todo o coração? Se você crê, é lícito. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. Irmãos, por que será? Irmãos, por que será que o Espírito Santo tirou Filipe de Samaria e fez o Filipe encontrar esse único homem, irmãos? Irmãos, por que será que o Espírito Santo fez o Filipe deixar uma multidão para encontrar com esse homem? Porque ele é rico? Lógico que não. Porque ele tinha um cargo importante? Lógico que não. É óbvio que não. Porque se Deus quisesse gente rica na igreja, irmãos, os discípulos de Jesus seriam ricos. Todavia, os discípulos de Jesus eram iletrados. Os discípulos de Jesus eram semi-analfabetos. Os discípulos eram pescadores. Porque o Espírito Santo tirou Filipe de Samaria e trouxe para esse homem. Bom, com certeza você crê que foi para alguma coisa muito melhor. Eu sei que você crê nisso. Eu creio também, há alguma coisa muito melhor. Nós não temos o porquê na Bíblia, nós temos o porquê nos livros extras bíblicos. Irmãos, no ano 100, mais ou menos, depois de Cristo, da era cristã, uma das igrejas mais fortes estava na África. Na África. No ano, mais ou menos no ano 300, irmãos, existe um bispo chamado Augustinho, ou Agostinho, africano. Séculos mais tarde, missionários indo para a África, chegaram em uma tribo, em uma aldeia, para pregar o evangelho, achando que lá não tinha nada de convertido, não tinha nada. Chegando lá, bem mais tarde, acharam um vilarejo, aonde se supõe, se acredita, que foi o lugar central do avivamento na África, e tudo leva a crer que foi através desse homem. Tudo leva a crer que tudo começou aqui, irmãos. Por que que o Espírito Santo tira alguém da multidão para encontrar com uma pessoa numa estrada deserta, irmãos? Nosso problema, igreja, é que a gente quer
equacionar as coisas de Deus. A gente quer calcular. A gente não acredita que Deus está fazendo a obra, que é do jeito dele. Uma das igrejas mais fortes, 100 anos depois, está na África. Irmão. Alexandria, do Egito. O Espírito sabe fazer as coisas, irmãos. É que a gente fica medindo e somando e fazendo conta. Você quer fazer as contas para Deus, quando nós deveríamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Você olha, aparentemente apenas um homem, mas África não é um país, é um continente. Não é um país. Quando você vive África, não é um país. Tem vários países lá. O interessante é que o lugar que mais acontece avivamento é na África. Sabia disso? O lugar que mais acontece hoje avivamento é na África. É o lugar mais miserável que existe também. É verdade isso. É verdade isso. Mas é o lugar que mais acontece avivamento. Quando a igreja chega lá, a igreja é receptiva. E para finalizar, depois que eles saem da água, olha só. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Sabe, eu entendo esse arrebatou aqui. Olha só. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, que jubiloso continuou o seu caminho. Se separaram. E Filipe se achou em Azoto, outra cidade. Mas escuta isso aqui. Esse pedaço aqui assim, ó. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Irmão, escute isso aqui, se segure. Esse texto aqui, o desenho dele é isso aqui, ó. O Filipe foi para Samaria obedecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo deu uma ordem para Filipe e ele obedeceu. O Espírito Santo mandou o Filipe correr com o carro, ele correu. O Espírito mandou ele falar com o homem, ele falou. Irmãos, sabe o que quer dizer isso aqui? E o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Escute isso aqui. O Espírito Santo, irmãos, ficou tão alegre, com uma obediência tão pronta, tão dada, tão dinâmica. O verbo arrebatou aqui, sabe o que é? Que o Espírito do Senhor abraçou Filipe. Abraçou. E o texto fala assim, ó, e não o achou mais. É como se o Filipe passasse por um portal, e o eunuco não viu mais. Abraçou. E quando abraçou, envolveu o Filipe. E o Filipe, quando aparece de novo, ele já está em Azoto, outra cidade. E você só vai ver Filipe daqui, ó, a uns 8 capítulos para frente. Ele já casou e já tem 4 filhas já. Ô cara rápido. Daqui a uns 8, 10 capítulos, vai aparecer o Filipe casado com 4 filhas profetas ainda. 4 filhas profetas, que nós veremos mais tarde. Mas é isso que o Espírito quer fazer conosco, não é o arrebatar de levantar você, mas o arrebatar de abraçar você. Você não crê nisso hoje não, irmãos? É como se fosse um portal. Quando abraçou o Filipe, sumiu da presença física e biológica, acabou, ninguém via. O eunuco se viu sozinho. Não tinha discipulador, não tinha pastor, e foi embora para a África, foi embora para a Etiópia, e lá ele fundou a igreja lá, esse homem fundou a igreja lá.
Cadê o Filipe? Sumiu. E como é que sumiu? Agora imagina só, irmãos. Eu acho, nós não temos registro histórico, né? Mas esse homem, esse eunuco, deve ter sido um pregador, né, irmãos? Imagina você pregar e você falar assim, ó, o cara que me evangelizou, ele me evangelizou, entrou por um portal e saiu do outro lado. É maluquice, irmãos. Se é maluquice hoje, imagina 2000 anos atrás. O homem que me evangelizou sumiu, desintegrou na minha frente, assim, ó, foi desaparecendo. E o texto fala, e Filipe se achou, ele se viu em Azoto, e indo passando, e onde passava, olha que lindo isso aqui, anunciava o evangelho em todas as cidades, até chegar em Cesareia. Aí o nome dele vai mudar. Quando você for ler alguma coisa, procura assim, Filipe de Cesareia. Por que de Cesareia? Quer dizer, era mais assim, ó, Cesareia de Filipe, né, irmãos? Era mais Cesareia de Filipe, que vai aparecer, acho que 19, não me lembro agora o texto, não preparei isso para hoje. Mas é isso que é andar no Espírito, irmãos. Nós estamos só no capítulo 8, nós estamos só com o segundo homem só. Eram 7, Estevão, morto, Filipe, está aqui. Isso é o capítulo 8, encerramos o capítulo 8 agora. E a lição fica para nós: seja cheio do Espírito Santo. O Deus que está em nós é o Espírito Santo, irmãos. O Deus que nos revela as coisas é o Espírito Santo. Isso aí, meu irmão, é decisão do Pai. O Pai decidiu assim, que o Espírito Santo viria e moraria em nós e nos revelaria Jesus. Isso é conselho do Pai, é decisão do Pai. Lição para nós, mais uma vez, sejamos cheios do Espírito Santo. Executemos a agenda do Espírito Santo. Esqueça a sua agenda. Vá na agenda de Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos.